vamos prosseguir, ouvindo agora a doutora Frederico Araújo, que vai dissertar sobre o conceito de beleza na obra de São Tomás de Aquino e a sua relação com o Calvário. Muito obrigado ao Instituto Português de Estudos Contemporâneos pelo convite. Nós é que agradecemos. Muito bem. Muito obrigado pela sua visita. Obrigado. Minhas senhoras, meus senhores, num colóquio sobre a beleza da liturgia, com efeito a primeira pergunta... Não posso falar. A primeira pergunta que se coloca para nós é justamente esta. O que é a beleza? Afinal. Porque é um dado da realidade que todos nós temos uma experiência muito concreta da beleza, ou pelo menos temos uma experiência das coisas belas. Mas poucas pessoas, na verdade, são capazes de conceituar a beleza, de dizer o que é o belo em si. E aqui nós poderíamos colocar o problema da seguinte maneira. A beleza, se não me perguntas, eu sei o que é. Mas se tu me perguntas, já não sei mais. Bem, no livro 5º da República de Platão, há um diálogo muito interessante entre Sócrates e Glauco, que pode ilustrar bem a colocação do nosso problema. A certa altura, Sócrates diz assim: devemos distinguir entre os aficionados pelos espetáculos e pelas artes, e os homens práticos, por um lado, e, por outro lado, aqueles homens a quem chamamos de filósofos. Os amigos das audições e dos espetáculos gostam de belas vozes, belas cores, belas formas, mas as suas mentes são incapazes de ver e saborear a natureza do belo em si. Raros são os homens que têm a capacidade de apreciar a natureza do belo em si mesmo. Aquele que pode ver apenas coisas belas, mas não a beleza em si mesma, e que tampouco é capaz, se alguém lhe guia, de segui-lo até o conhecimento do belo em si, esse homem vive em sonhos, diz Sócrates. Porque que outra coisa é sonhar, seja dormindo, seja acordado, se não tomar a cópia pelo objeto real? Fecha aspas, Platão, livro 5º da República. Parágrafo 476. Num colóquio sobre a beleza da liturgia, esta advertência feita por um pensador pagão da antiguidade vem muito a calhar, pois a Santa Missa é o sacrifício incruento de Cristo, o culto legítimo ao único Deus verdadeiro, que é fonte e origem de todas as perfeições naturais e sobrenaturais. Ora, seria uma desgraça e um desperdício de graças sair de casa aos domingos para ir contemplar a beleza da liturgia, como quem vai a um teatro. Em outro diálogo chamado Fedro, Platão trata do tema da beleza de uma maneira muito próxima à concepção cristã e que nós precisamos reter bem, pois vamos retomá-la na conclusão desta breve explanação. Platão sugere que o homem perdeu a perfeição original que havia sido concebida para nós. Trata-se de uma intuição filosófica de Platão sobre o que nós, cristãos, chamamos de pecado original. Por isso, diz Platão, o homem está perpetuamente em busca da forma primitiva que o curaria. Essa nostalgia, que em termos cristãos poderíamos chamar de saudade do Éden, entre aspas, impulsiona o homem a continuar essa busca. A beleza impede que o homem se contente apenas com a vida mesquinha do dia a dia. Daí porque, por exemplo, no sentido aqui mais próximo de nós, a música litúrgica não pode jamais ser profana. Eu não posso tocar na Santa Missa ou cantar na Santa Missa a mesma música que toca na rádio. Simplesmente porque apaga-se aqui toda a diferenciação entre o sagrado e o profano, que até mesmo os pagãos são capazes de perceber. Até mesmo um culto pagão tem uma língua sagrada. Aquilo que falava o Dr. Azeredo em relação à perda do sentido da sacralidade que nós vemos hoje em dia. Na 1 Coríntios capítulo 11, São Paulo chama a atenção para aquele que come o corpo do Senhor sem distinguir que aquilo é verdadeiramente o corpo do Senhor, está comendo a sua própria condenação. Então não é uma refeição qualquer.
Num sentido platônico, poderíamos dizer que a flecha da nostalgia penetra o homem. A beleza fere o homem, diz Platão. E desta forma, a beleza dá-lhe asas e eleva o homem ao transcendente. É muito bonita essa concepção platônica de nos sentirmos feridos pela beleza. E, de fato, é impossível passar incólume diante da beleza, a não ser que nós tenhamos os olhos do Hermes. Depois de Platão, os neoplatônicos seguiram com essa linha, entre os quais podemos incluir o próprio Santo Agostinho, com seu famoso Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, uma belíssima prece a Deus, que emerge de suas confissões e que vale a pena recordarmos antes de entrar nas considerações de Santo Tomás de Aquino sobre o tema. Diz a belíssima prece e poema de Santo Agostinho: Sera te amave, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Eu disforme Bem-vindos. Então, diz Santo Agostinho: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Eu disforme lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas. Está falando a Deus. Retinham-me longe de ti as tuas criaturas, que não existiriam se em ti não existissem. Tu me chamaste, Senhor, e o teu grito rompeu a minha surdez. Brilhaste e tua luz afugentou minha cegueira. Espalhaste o teu perfume e, respirando, suspirei por ti. Eu te saboreei e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste e agora ardo no desejo de tua paz. Entrando agora no tema proposto, vamos ver o que Santo Tomás de Aquino tem a nos ensinar sobre a natureza do belo em si, aproveitando essa deixa de Santo Agostinho. À primeira vista pode ser um pouco decepcionante o que Santo Tomás tem a dizer sobre a beleza, porque nós encontramos numa certa passagem da Suma esta definição, segundo a qual a beleza é o esplendor da forma que toca os sentidos. De acordo com essa definição, pareceria que Santo Tomás só enxerga a expressão materialista da beleza, ou seja, estaria reduzindo o belo aos seus aspectos sensíveis apenas. Isto, porém, seria um engano, pois em outra passagem da Suma, Santo Tomás afirma explicitamente que, além do mundo físico, a beleza se realiza também, cá está, no mundo espiritual. Nós podemos ter uma experiência disso quando contemplamos a beleza que existe num ato de reparação de uma injustiça, né? Ou num ato de heroísmo. Esse ato ele não se comunica apenas aos sentidos, mas também à inteligência. Então podemos falar também de condutas belas. A beleza é basicamente uma relação, diz Santo Tomás. É a relação de conveniência entre um aspecto da coisa e a faculdade de um ser inteligente, que pode ser o homem, um anjo ou Deus. Porque somente um ser inteligente é capaz de captar a beleza. Nesse sentido, a experiência do belo não se confunde com o prazer, pois os animais sentem prazer, mas não contemplam a beleza. Aquilo que nos ensinava o Padre Nuno, quando citando a definição de São Tomás de que a beleza é aquilo que agrada a visão, e não apenas aquilo que agrada. Diferentemente dos animais, o homem tem duas faculdades superiores na alma, que são a inteligência e a vontade. Por mais que consideremos alguns animais muito inteligentes, entre aspas, nenhum deles é capaz de escrever uma peça literária, pintar um quadro ou acompanhar um raciocínio filosófico. Os animais não têm inteligência em sentido próprio. Daí porque são incapazes de captar a beleza. Da mesma forma, nenhum animal tem propriamente vontade, pois a vontade não se confunde com o desejo. Ao contrário, a força de vontade consiste exatamente em frustrar os meus desejos. Não é assim? Ora, o objeto próprio da inteligência é a verdade. E o objeto próprio da vontade é o bem. Santo Tomás ensina ainda que a verdade é uma correspondência entre a inteligência que conhece e a realidade conhecida. A bondade, por sua vez, é uma correspondência entre a vontade e o ser amado.
Então, na Suma Teológica, encontramos esta definição, que fez referência ao Padre Nuno. Pulcra dicuntur quae placet. Dizemos que as coisas são belas, chamamos de belas as coisas que agradam a visão. Parecendo daí que a beleza diz respeito principalmente ao conhecimento. E uma prova disso é que os sentidos pelos quais nós captamos o belo sensível são apenas a visão e a audição. Por quê? Porque são precisamente os dois sentidos superiores no homem que permitem algum grau de conhecimento. Nós falamos de uma paisagem bela, falamos de uma música bela, mas não falamos de um perfume belo ou sabor belo. Isso não seria sem sentido, seria um disparate. Portanto, a beleza comunica algo ao nosso conhecimento. Entretanto, o próprio Santo Tomás precisa que a beleza não é idêntica à verdade. Embora ela interesse ao conhecimento, a beleza não se confunde com a verdade, pois no caso da verdade o que interessa é a própria apreensão, a cognição, a intuição da coisa. Ao passo que na beleza já encontramos uma espécie de usufruto, um deleite, uma admiração. Por outro lado, a beleza também não se confunde com a bondade, porque nesta o que interessa é a posse, enquanto na experiência do belo não ocorre uma posse do objeto contemplado. Se o bem é tudo aquilo que as coisas desejam, e isso implica, portanto, um repouso do meu apetite, a vontade procura as coisas, e o bem está quando a minha vontade repousa no bem adquirido, a beleza, por sua vez, nos dá uma satisfação só com o deixar-se ver, só com o deixar-se conhecer. Ora, colocando o problema nesses termos, parece que a beleza toca ao mesmo tempo na verdade e na bondade. Embora, conceitualmente falando, falemos de três coisas distintas, o belo, o bom e o verdadeiro. Mas o belo, então, é uma espécie de síntese entre o bom e o verdadeiro. Em outras palavras, a beleza acrescenta ao bem uma relação que diz respeito à faculdade do conhecimento. Nós chamamos de bem aquilo que é agradável ao apetite e belo aquilo que é agradável ao conhecimento. Com isto, meus senhores, vemos que Santo Tomás resolveu o enigma socrático. Aquilo que Sócrates não sabia responder, ou pelo menos fingia não saber, na sua maneira socrática de falar, Santo Tomás resolve. Bom, tendo agora Santo Tomás resolvido o enigma sobre a natureza do belo em si mesmo, vamos concluir e ver o que tudo isso tem a ver com o sacrifício do Calvário. No sacrifício do Calvário, que é tornado presente na Santa Missa, encontramos um mistério de fé que transcende o espaço e o tempo, que acontece neste mundo sensível, mas não é deste mundo. A Santa Missa é o céu na terra. Ela acontece neste mundo, mas não é deste mundo. Exteriormente falando, ou seja, se nós considerarmos apenas os seus aspectos sensíveis, o suplício de Cristo na cruz foi uma coisa horrenda. Gólgota significa lugar da caveira. Historicamente falando, era um cemitério fétido, com corpos insepultos. O que pode haver de belo na celebração desse sacrifício? Encontramos a resposta na profecia de Isaías sobre o crucificado, Isaías 53. Diz o profeta Isaías a respeito do Messias crucificado. Ele não tinha forma nem formosura que atraísse o nosso olhar. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, de quem os homens escondiam o rosto. E não fizemos caso algum dele. Ele foi ferido pelos nossos pecados e moído pelas nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas chagas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos desgarrados, porém o Senhor fez cair sobre ele a nossa maldade. O mistério do Calvário convida-nos a contemplar a beleza em outro plano para além deste mundo, o plano do amor de Deus que é invisível. Como diz a carta aos Hebreus, a fé é o argumento das coisas invisíveis. Atendendo à expectativa do coração do homem desde todos os tempos, como
o trecho de Platão que eu citei no início desta breve palestra, somente a beleza de Deus pode curar as nossas deformidades. A Sagrada Liturgia, com suas formas belas, paramentos, cânticos, movimentos, palavras e silêncios, convida-nos a contemplar o autor e redentor de todas as coisas, visíveis e invisíveis, que é Deus. A Sagrada Liturgia é, por definição, transcendente, porque nos conduz à contemplação do mistério. Ela emprega as formas belas e as faz apontar para aquele que é a fonte de toda a beleza, como ensina Santo Tomás. Ele diz: Deus é a causa da beleza presente nas criaturas. Deus é quem faz as coisas serem belas, ao dar-lhes uma participação na sua luz e no seu esplendor. A beleza tem, assim, para Santo Tomás, dois planos ontológicos. A beleza que mede, a beleza divina, a beleza de Deus, e a beleza medida, a das criaturas. Esta última, a das criaturas, é uma participação da beleza de Deus. A beleza pertence, antes de tudo, a Deus. E nele se identifica com o seu ser. Porque Deus é um ser simples. A beleza de Deus é o próprio Deus. Porque como Deus é um ser simples, cá está, sua beleza é ele mesmo, e não um aspecto que se lhe acrescenta. Por fim, na Santa Missa encontramos não somente o homem das dores, o Cristo crucificado, mas simultaneamente o Cristo ressuscitado, esplendor da glória do Pai. Somente a beleza de Deus e para Deus, com todo o zelo litúrgico, é que pode curar a feiura de nossas almas. Muito obrigado. Deu graças.